Então, o C.S. Lewis escreveu muito para criança, o que na época também provocou um certo repúdio. Para você dizer, como é que um professor universitário, de uma universidade importante, crítico literário, vai perder tempo escrevendo para criança? Ele tinha uma visão diferente. Mas é um autor também que atinge públicos diversos, inclusive pessoas chamadas do apóstolo dos ateus. Durante 40 anos ele foi ateu, aos 40 anos ele se reaproximou do cristianismo, tornou-se uma referência, inclusive, como autor cristão, e trabalha temas como, por exemplo, a morte, o luto. Tem um texto dele que é Anatomia de uma Dor, que ele escreve depois que a esposa dele morre. Ele passou muito tempo sem casar, e quando casou passou pouco tempo e ficou viúvo. Então ele escreve um texto nesse processo de luto, muito forte esse texto, inclusive, e que é uma das virtudes do C.S. Lewis, é que é um autor que escreve a partir da vida dele mesmo. Como disse Santo Agostinho, ele tornou-se um problema, fez da vida dele um problema para ele mesmo. Então essa é uma questão muito interessante do C.S. Lewis, e para que nos apresente esse autor nessa tarde, nós temos aqui dois alunos que para mim é uma alegria tê-los comigo, porque foram meus alunos e são meus amigos, né? Então para mim é uma alegria dupla. Aqui do lado nós temos o Cláudio. Cláudio, ele é formado em música, inclusive maestro São Gonçalo do Amarante, né? E Cláudio também é mestre em filosofia, doutorando em filosofia, e é concluinte aqui do curso de Ciência da Religião. E é leitor de livros, e vai falar para nós sobre as Crônicas de Nárnia. Como é que ele avalia, lê e faz essa coisa. E aqui, Pedro Mendes. Pedro é egresso do curso, foi graduando nosso, especialista por Ciência da Religião, é professor da rede municipal de Parnamirim e Natal. Então, eu digo isso porque tem muitos aqui que estão fazendo o curso, então é bom ver alguém que já está trabalhando, está atuando, que continua estudando, né? Tem essa história que o professor às vezes se forma para estudar. Pedro não parou, continua estudando. Mesmo, digo aqui de Cláudia, né? Então é uma alegria tê-los comigo, tê-los conosco nessa tarde. E, mais uma vez, sejam bem-vindos em um bom debate. Quem dos dois vai começar de vocês? Muito bem, então. Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero agradecer ao professor Rods, a organização desse evento, a todos que, de modo geral, fizeram com que esse evento venha acontecer. Falar sobre C.S. Lewis é para mim muito empolgante, porque eu tenho assim, uma aproximação com os livros de C.S. Lewis que, de certo modo, me alcançaram pessoalmente. A leitura de Lewis me fez pensar muitas questões da minha vida, questões pessoais, questões teológicas, questões morais. E de lá para cá, 5, 6 anos que eu estudo C.S. Lewis. Mas Lewis não é um autor único, com uma única perspectiva. Quando se fala em C.S. Lewis, a gente entende que há vários tipos de Lewis, há vários Lewis. Lewis pode ser estudado como teólogo popular. Ele não era um teólogo profissional, embora ele contribuísse mais para a fé cristã do que muitos teólogos profissionais. Recebeu várias críticas durante o seu tempo por ser chamado muitas vezes para falar como teólogo, enquanto os teólogos profissionais eram deixados de lado. Mas Lewis tinha a capacidade de falar a linguagem do público, sem cometer os seus erros. E isso fez com que ele se tornasse famoso. Lewis também pode ser estudado como crítico literário, isso do ponto de vista secular, religioso, teológico. Existem vários textos de C.S. Lewis fazendo críticas a importantes teólogos, inclusive Rodolfo Bultmann. A gente vai citar alguns textos dele que fazem referência a isso. Então há textos de Lewis, há livros sobre crítica literária, crítico de vários assuntos. Lewis também pode ser estudado como apologeta cristão, que foi muita eficiência. Eu sempre digo que existe duas formas de fazer apologeta. Tem apologeta antes e tem apologeta depois de C.S. Lewis. Se você pega qualquer desses apologetas cristãos de hoje, raramente eles não recorrem a C.S. Lewis, ou eles não estão reproduzindo o pensamento de C.S. Lewis. Porque C.S. Lewis não quer dizer que ele foi original em tudo aquilo que ele disse, mas ele foi original na forma como ele passou.
na maneira como ele transmitiu os ensinamentos. Então C.S. Lewis também foi mitólogo, ele amava a literatura fictícia, amava a literatura mitológica. Em sua infância ele sempre gostou de ler mitos, principalmente a mitologia nórdica, celta, e ele cresceu, na verdade, encantado pelos mitos. Tanto é que ele dizia assim: um dia eu vou escrever os livros que eu gostaria de ler. E na fase adulta ele escreveu as Crônicas de Nárnia, os livros que gostaria de ter lido na infância. Então a gente vai falar um pouco sobre a vida de C.S. Lewis, não vamos entrar em muitos detalhes, mas vamos falar um pouco sobre quem foi C.S. Lewis. Depois a gente vai destacar um pouco da presença do mito, do pensamento de C.S. Lewis, particularmente na sua teologia. E por fim, o irmão Cláudio vai falar sobre as Crônicas de Nárnia, que é exatamente os textos de C.S. Lewis sobre mitologia. Muito bem. Deixa eu passar aqui. Vida e obra de C.S. Lewis. C.S. Lewis nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte, em 29 de novembro de 1898, filho de Albert e Flora Lewis. Albert era um advogado e Flora Lewis era uma professora de lógica e matemática. A família era de fé anglicana e frequentava a igreja da Irlanda. Então Lewis nasce num lar cristão. Escreveu mais de 40 livros, acredito que a maioria já foram traduzidos aqui no Brasil, em muitos gêneros literários, literatura infantil, como o caso das Crônicas de Nárnia, ficção científica, que é uma trilogia que a gente vai falar um pouco sobre ela, teologia popular, filosofia, ele também é treinado em filosofia, apologética cristã, autobiografia, ensaio, romance e poesia. E por aí a gente percebe o quanto C.S. Lewis era misto, quanto ele tinha uma variedade de estilo profundo. Então cada pessoa se identifica com aquilo que gosta. Tem pessoas que gostam de C.S. Lewis porque lê as Crônicas de Nárnia, outras pessoas porque leram o seu Trilogia Espacial, outros porque querem defender a fé cristã do ponto de vista racional e lógico, outros porque gostam dos textos literários, dos textos acadêmicos, dos textos seculares, porque Lewis também tem literatura secular, muitos livros dele. A morte da mãe. Eu trouxe esse ponto aqui porque Lewis ele coloca a morte da mãe dele como se fosse um ponto fundamental para aquilo que ele se tornaria depois. Em 1907, Lewis tinha 9 anos aproximadamente, foi descoberto o câncer em Flora, a mãe de Lewis. Ela passou por uma cirurgia em fevereiro de 1908, mas acabou falecendo em 23 de agosto do mesmo ano, mesmo no dia do aniversário de Albert, seu marido. Durante o sofrimento da esposa e após sua morte, Albert se fechou como se houvesse esquecido a existência dos filhos. O Lewis descreve a sua experiência da morte de sua mãe no seu livro autobiográfico, que é Surpreendido pela Alegria, um livro muito bom que ele conta detalhes dessa experiência. E ele diz que com a morte da mãe dele, seu mundo desabou e a partir dali tudo tomou novo rumo. Alguns biólogos chegam a dizer que C.S. Lewis se tornou ateu por causa da morte da mãe. É claro que a gente vai entendendo que outros fatores contribuíram, mas a morte da mãe de Lewis foi o fator fundamental para que ele passasse uma visão materialista da vida. Porque os biógrafos dizem que ele muitas vezes fazia orações como criança para ver a mãe curada. E ele sofreu essas decepções iniciais. Então a vida de Lewis foi marcada por isso. E depois da morte da mãe, o pai ele caminha para o internato, ele e o irmão dele, para estudar numa escola na Inglaterra. E ele não tem boas experiências nessa escola. E ele conta que uma das experiências mais tristes era a obrigação de fazer as orações diárias na igreja, na capela da Inglaterra. E isso para ele era incômodo, porque ele tinha uma certa revolta com aquilo que havia acontecido com ele, e era obrigado, na verdade, a seguir rituais religiosos, quando na verdade ele não gostava. Isso aos poucos foi alimentando um certo rancor, um certo ranço, uma certa aversão à religião de seus pais, que era a tradição anglicana. Educação. Sua educação foi iniciada por um tutor particular e mais tarde no Malvern College na Inglaterra. Em 1916, aos 18 anos de idade, foi admitido na Universidade de Oxford. Seus estudos foram interrompidos pelo serviço militar na Primeira Guerra Mundial. Então a gente vai resumir da seguinte forma: Lewis, ele entrou na universidade, tinha aproximadamente 18 anos, mas um ano depois ele se alistou no exército inglês e foi para a guerra. E durante a guerra ele sofreu
um acidente, ele sofreu, os amigos faleceram e ele foi ferido na guerra e não pôde mais continuar na guerra. Voltou, foi para o hospital na França, de lá volta para casa. Quando está bem, não volta mais para a guerra, ele volta para a universidade e vai regressar no seu curso de filosofia. E nesse período, Lewis, na verdade, já tinha abraçado uma visão totalmente materialista, de certo modo, um ateísmo rígido e radical. Lewis não era uma espécie de ateu dúbio. Eu lembro porque eu li um livro de Nicholas Armand, que é um psiquiatra americano, que ele faz uma comparação entre o ateísmo de Lewis e o ateísmo de Freud. E ele diz que o ateísmo de Freud só é evidente nos seus livros acadêmicos, mas nas cartas pessoais de Freud se mostrava indeciso, confuso. Já Lewis é diferente. Lewis não tinha vergonha de expor seu ateísmo e de atacar frontalmente a religião. Nas cartas que ele escreveu aos seus amigos, ele deixava claro: nenhuma religião merece credibilidade. E o cristianismo, na concepção dele, não passava de uma mitologia entre outras, do ponto de vista racional dele. Claro, essa visão Lewis mudaria totalmente depois. Sua conversão. Em setembro de 1931, Lewis já tinha se convertido à ideia de um Deus. Porque em 1929, depois de vários estudos e análise, ele abandona o ateísmo e se torna um teísta. Ele adota a ideia de um Deus supremo, Deus superior, mas ele tinha dificuldade em aceitar a ideia de um Cristo que morreu pela humanidade. Para ele isso era muito complexo, não fazia nenhum sentido. Então, em 1931, após uma longa conversa com Tolkien e Hugo Dyson, Lewis ficou convencido de que a fé cristã era real. Esse Tolkien aí é o autor da trilogia do Senhor dos Anéis, que foi amigo pessoal de Lewis por muitos anos. Lewis ficou convencido de que a fé cristã era real. De que forma eles tentaram convencer C.S. Lewis? Porque Lewis dizia o seguinte, que o cristianismo não passava de um mito entre outros. Tolkien disse: tudo bem, eu concordo com você em parte, mas é preciso entender que o cristianismo pode ser a culminância ou a revelação máxima do mito. Então, essa não é a ideia original de Lewis, é de Tolkien. Tolkien dizia o tempo todo: Lewis, se você entender as mitologias e olhar além delas, você vai perceber que em cada mito existe um resquício messiânico que aponta para um evento histórico. Então, se você perceber de um modo geral, vai concluir que o cristianismo é uma mitologia que transformou-se em fato, ou a mitologia autêntica e verdadeira, ou a culminância das mitologias. Tolkien dizia: em cada mito existe uma placa sinalizadora, porque em todo o contexto histórico Deus deixou suas marcas, inclusive nas mitologias, e essas marcas transformaram em fatos históricos com a vinda de um Cristo. E Lewis levou isso em consideração, porque uma certa vez ele estava na sala de aula, ouvindo um professor ateu dando aula sobre a veracidade do Novo Testamento. E o professor, lendo o livro Ramo de Ouro, de James Praise, e o professor, quando lê sobre os mitos, ele disse: que coisa estranha, quando eu leio esse livro e leio os evangelhos, parece até que alguma coisa histórica já aconteceu. E Lewis ficou com aquilo na mente. O que o professor quis dizer? Ele quis dizer que os mitos eram uma espécie de profecias, os mitos eram uma espécie de placas sinalizadoras que transformaram-se em história. Os mitos que falavam de um Deus que morre e se levanta, sem ninguém saber onde surgiu isso, de repente aparece na história alguém que morre e ressuscita historicamente. Não seria, na verdade, um mito transformando-se em fato? E Lewis levou isso para a discussão com Tolkien e Tácio, uma discussão que houve entre eles na Universidade de Oxford. E nessa discussão foi onde Tolkien convenceu C.S. Lewis que Cristo, Jesus, poderia ser entendido como a encarnação do mito, o Deus que se faz homem, e o Cristo que transforma-se em fato, o mito transforma-se em fato. Aí Lewis Machado explicou: o que Dyson e Tolkien me mostraram foi isso. Se encontrei a ideia de sacrifício em uma história pagã, isso no mito antigo, absolutamente não a considerei. De novo, se encontrei a ideia de um Deus sacrificando-se, gostei muito dela e fui misteriosamente movido por ela. Outra vez, se encontrei a ideia de um Deus morrendo e revivendo, aí cita Balde, Adonis, Bacon, de forma semelhante, ela me moveu, pois não a encontrei em parte alguma senão nos evangelhos. Veja a relação que ele faz. Agora tem um detalhe aqui: não é que Lewis considerava o cristianismo ou Jesus uma construção mitológica. Não, não é isso. Não é que ele estava dizendo que o cristianismo surgiu a partir de uma inspiração pagã.
ou então de uma construção das religiões de mistério. Pelo contrário, ele está dizendo o seguinte: o cristianismo é um fato histórico, um dos mitos deixa de existir ou ter sua validade. Porque em Jesus os mitos acontecem. Em Jesus um verdadeiro mito se manifesta e transforma-se em fato. Professor, você pode repetir de novo essa frase? Igual eu falei? A última que em Jesus O mito transforma-se em fato. Deixa eu colocar aqui e você pega daqui. Ó, alguém disse aqui. O cerne do cristianismo é um mito que também é um fato. O velho mito do Deus que morre, referindo-se aos mitos antigos, sem deixar de ser mito, desce do céu da lenda e da imaginação para a terra da história. Ele faz uma relação entre mitos antigos e Jesus. Os mitos que estavam na imaginação para transformar-se em fato histórico. Entendeu? Não é uma construção mitológica, é o mito transformando-se em história. Então é como se dissesse assim: os mitos antigos, falando de um Deus que morre e ressuscita, ou de um herói que vai aparecer para salvar uma comunidade, um povo, uma sociedade, se concretizou de fato em Jesus, que desceu para a terra, transformou-se em homem, morreu e ressurgiu dentre os mortos. Ou seja, é um fato histórico, que também é um mito no sentido de ser fantástico, ser imaginário, mas ser real. você falou uma coisa que eu queria que você me explicasse melhor. Depois, no final. No final a gente pode ir. Que depois. Só uma pergunta, eu prometo que seria rápido. Como é que é isso? Que Jesus é um mito que destrói outros mitos? Como assim? Porque ele seria, na verdade, a concretização do mito. O mito se transformando em história. Porque para ele é o seguinte: todos os mitos não existiam necessariamente por acaso. E em todos os mitos pagãos da antiguidade existia sempre a ideia de um Deus que morre e se levanta, ou então de um herói que vai aparecer para salvar uma comunidade. Vou citar um exemplo. Ele tem um livro chamado Até que Tenhamos Rostos, que é uma ficção, mas é baseado no mito grego de Cupido e Psique. E Psique é uma jovem linda, bonita, mas ela é tão bonita que não é venerada como mulher, é venerada como uma deusa. E em algum momento, na narrativa de Lewis, é preciso que Psique morra para salvar a comunidade. Morre para salvar a comunidade. Ele faz uma releitura do mito grego. E Psique é muito